Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês sabem, eu sou a Letícia e hoje eu trouxe um vídeo interessante porque eu estou fazendo intercâmbio no Brasil, em São Paulo. Eu tô passando um tempo aqui com essa adorável mulher. Oi gente, meu nome é Natália, eu sou estudante de medicina aqui no Brasil. Eu tô no meu último ano de semestre, me formo daqui 4 meses. E eu tô muito feliz de poder estar aqui com a Lê, de poder conversar um pouco com vocês. Espero que vocês gostem. Sim, doutora Natália! Quase! Um pouquinho ainda. Pra quem não sabe, eu estudo medicina na Bulgária, em Varna. Eu cresci aqui no Brasil, então tem várias oportunidades para as pessoas estudarem medicina na Bulgária. E durante esse processo tem como fazer intercâmbio em outras universidades também. Eu consegui fazer intercâmbio na universidade onde estuda a Natália e hoje estamos aqui para compartilhar. Como que é estudar medicina aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, se eu pudesse escolher um único lugar do Brasil para estudar medicina, com certeza seria em São Paulo. A gente tem uma experiência prática muito rica aqui. Na verdade, durante os 6 primeiros anos, a gente já inicia a prática mais ou menos ali no meio do segundo para o terceiro ano. Uma experiência acompanhada ali dos professores, claro, uma coisa mais básica, mas a gente já vai para os hospitais. E aqui, por ter 11 milhões de habitantes, a gente vê de tudo, coisas que às vezes em cidades menores a gente não consegue aprender. E a gente sabe que a forma prática é sempre a forma que a gente mais aprende, né? Então aqui em São Paulo é muito bom. A faculdade que a Lê tá fazendo intercâmbio, que eu estudo, ela é particular, né? São 6 anos, é dividido em 3 ciclos, né? Então são ciclos básicos, 2 anos de ciclo básico, que são mais teorias e tudo mais, 2 anos de que a gente chama de módulo, onde a gente vai aprofundar as especialidades de uma forma teórica, já com uma parte prática, e os 2 últimos anos que são o internato. Então são 4 semestres de pura prática. Olha só que interessante, porque na Bulgária é um pouco diferente nisso daí. Nós começamos com o ciclo básico, né, que é do 1º ao 2º ano. Depois vamos para o clínico, que é o 3º, 4º e o 5º. O 5º ano é o último ano do ciclo clínico. E aí o internato é no 6º ano, em que temos que fazer os exames nacionais. Então tem essa diferença. Tipo assim, no clínico nós já vamos para o hospital, mas não é aquilo de fazer as coisas sozinhos, que é o que acontece aqui, né? Então, a gente tem 2 anos de prática mesmo. Aqui a gente cria uma independência muito boa, mas como a Lê estava comentando comigo, eu acho que dá um spoiler, que tem a questão do mestrado, né, que você falou. Uhum. Tem, porque na Bulgária, nós quando terminamos a faculdade de medicina, nós terminamos com diploma de mestre. Não é licenciado. Por quê? Porque são 6 anos, então o último ano, basicamente, é como se fosse um mestrado. Entendi. E eu achei isso muito legal, porque aqui no Brasil a gente faz 6 anos de medicina, a gente tira o nosso CRM, então nós somos médicos generalistas, e depois para doutorado, mestrado, todas as outras coisas, a gente ainda são outros cursos, são mais vários anos. Então, assim, a medicina, acredito que na maioria dos lugares, de todos os lugares do mundo, mas é um percurso bem longo, né? É muito longo. Fazer as especializações, tudo mais. E lá, como que é lá, tipo, a questão das especializações? É basicamente a mesma coisa também. Quando nós terminamos os 6 anos, temos que escolher uma área para fazer residência. Só que as residências na Bulgária acabam sendo em búlgaro. Então, o que faz com que a maioria dos estrangeiros acabem saindo da Bulgária assim que recebem o diploma. Entendi. E você é daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou do interior do Paraná. Olha só! É lá no sul do Brasil. Eu vim para cá só para estudar mesmo, então vai fazer 6 anos que eu tô aqui. E a minha história, assim, eu sempre quis fazer na capital do Paraná, que chama Curitiba, né? Eu queria fazer a federal de lá, que é uma pública, que não precisava pagar. Acabei prestando aqui em São Paulo uma particular, porque o meu primo fez aqui na Uninove, meus pais queriam que eu tentasse pra ver. Eu até falei pros meus pais, eu vou tentar, mas não vou fazer particular, eu quero fazer uma pública. Passei aqui. Quando eu passei, eu até fiquei triste. Sério? Por quê? Eu falei, não quero ir pra São Paulo, não quero fazer essa faculdade,
meu sonho é outro, tal. Daí meus pais falaram assim, vai, faz 6 meses. Se você não gostar, você volta pro cursinho e tenta essa federal. Nada pra perder. Daí eu falei, tá bom, fizemos um trato. Assim, deu 3 meses, meu pai, e aí? Eu falei assim, eu não volto nunca mais. Tipo, melhor coisa que eu São Paulo. fiz. Tipo, São Paulo, ainda mais para estudante, é muito bom. Tanto a parte fora da faculdade, né? Uma cidade grande, a gente aprende muito. Porque aqui também vem muitas pessoas de fora, então a gente troca muitas experiências, nossa cabeça cresce. E a faculdade particular, até um certo tempo aqui no Brasil, ela tinha um estigma das pessoas. É verdade, as pessoas achavam que as faculdades particulares não eram boas e as pessoas que iam pra lá são as que não conseguiam realmente passar na federal por serem burras, mas não existe. Aqui teve isso por muito tempo, então era assim, primeiro lugar público, as pessoas eram, nossa, porque as pessoas que passavam em faculdades públicas, faculdades federais, eram consideradas muito melhores, assim, de uma certa forma, em particular era mais fácil de passar, então ficou meio assim. Só que o que aconteceu? Com o tempo aqui no Brasil, as faculdades particulares, elas tinham verba, né? Elas tinham uma questão monetária muito grande, então elas conseguiam investir no ensino. E por muito tempo aqui no Brasil, isso começou a cair muito nas faculdades públicas, nas faculdades particulares, eles não tinham questão de laboratório, de hospital, era tipo um caos, assim. E a Uninove, ela investiu muito mesmo na questão de boneco, na questão de simulações, de contrato com hospitais, de contrato com professores bons. Então a gente, tanto quando hoje tem várias até faculdades particulares que não são de São Paulo, que falam, nossa, vocês têm boneco, e que boneco que responde, que fala, e isso é muito bom pra gente praticar. Então hoje, graças a Deus, tá mudando essa visão de faculdade particular e pública, né? Tá se igualando, assim, graças a Deus. Não, isso é muito bom. E como que foi pra você ter o teu primeiro atendimento, assim, sozinha? Porque pra gente, por exemplo, isso não acontece. Fizemos os atendimentos com os professores. Eles estão sempre ali do nosso lado, explicando o que temos que fazer, nos corrigindo. Então, como que foi o teu primeiro atendimento e quando que foi? Então, o meu primeiro quando a gente começa a questão da prática, é ali pelo metade do segundo ano, terceiro, como eu falei. A gente aprende a propedêutica, né? Que é a questão de examinar o paciente, como examinar. Então a gente faz a gente simula muita coisa e depois disso a gente vai para os hospitais. E desde então, os professores sempre dão uma olhada, mas é assim, é você e o paciente. Pro professor saber como você tá, depois que você faz tudo, que você examina tudo, o professor vai, depois que você fez tudo sozinha, vai e você faz de novo com ele, pra ele te explicar como é que é, se você fez alguma coisa errada, pra te avaliar também, porque a gente recebe nota com isso. Então a nossa experiência sozinho com o paciente já veio desde, assim, o segundo ano a gente já tem essa independência. Sim, o que eu acho que é muito bom também, porque lá eu sinto falta disso, porque basicamente no anos clínicos nós temos contato com os pacientes, mas a maioria dos pacientes são pacientes internados, e aqui não, os pacientes eles são de ambulatório. Para quem não sabe o que é ambulatório, são pacientes que não estão internados, eles estão em casa e eles vão pro local e depois voltam para casa. Isso do ambulatório é fantástico, eu fiquei bastante admirada. E como que foi? Você pode explicar um pouco mais isso de ambulatório, OBS, porque tem muita gente que não entende também, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. Sim. E o SUS, ele é dividido em atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Então, o que acontece é a Lê, por exemplo, no momento que ela tá aqui com a gente, ela tá passando pela atenção primária. Sim. A atenção primária é como se o paciente, ele tem uma queixa baixa, ele vai ser examinado acompanhado ao longo da vida com o médico. Sim. Que é na UBS, né, que chama Unidade Básica de Saúde, que é um lugar onde tem os médicos da família, que eles estão sempre acompanhando o paciente. Então, aí caso tenha alguma queixa, algum problema maior que eles não consigam resolver ali na UBS, né, no posto de saúde, eles são mandados
ou para o hospital, ou para alguma coisa do tipo, que já entra atenção secundária. Então são níveis. A questão da UBS é muito interessante porque mostra como a gente consegue avaliar um paciente, acompanhar um paciente às vezes pro longo da vida. A gente acompanha famílias, a gente acompanha tudo. Assim, a gente tem as agentes comunitárias de saúde, que a gente chama de ACS, que a gente vai na casa dos pacientes com eles para ver como eles estão lá, para às vezes idoso não precisar se locomover até a UBS, a gente já consegue ir na casa dele resolver alguma coisa. Então a ideia é muito legal, por isso que a gente passa por todos esses setores. Olha só, e como que é o sistema de avaliação? Porque o nosso sistema de avaliação na Bulgária é totalmente diferente daquele que eu encontrei aqui. Você pode explicar um pouquinho como que é? O nosso sistema de avaliação, ele tem uma avaliação teórica e uma avaliação prática. Então, nessa parte teórica, a gente tem as provas das matérias que a gente está passando ali no semestre. Então, vamos supor, no internato, a gente está passando pela pediatria e pela ginecologia e obstetrícia. Nós vamos ter provas específicas, escritas, de pediatria, de ginecologia e obstetrícia. E no final do semestre, de todo o semestre, desde o primeiro semestre, a gente tem uma prova que chama prova integrada, que é uma prova de tudo que você teve no semestre. Só que à medida que você vai passando de semestre, a matéria ela é acumulativa. Então quem está no 12º semestre, por exemplo, tem uma prova integrada, que vale 30% da nossa nota, de todo o conteúdo da medicina, desde o primeiro semestre até o 12º. E é uma prova que a gente é o nosso terror, assim, a gente tem muito medo. Mas essa prova faz no final do curso? Não, faz todo final de semestre. Ah, entendi. São 12 provas, entendeu? Todo final de semestre é 30% da nossa nota. Aí 70% da nossa nota, ela tá dividida em provas teóricas, em conceito, que é a forma como o professor avalia a gente no dia a dia, no hospital, comportamento com o paciente, responsabilidade, todas essas coisas. E a gente também tem uma prova prática, que acontece todo final de semestre, que chama OSCE, que é uma prova, literalmente, o professor, são salas onde você vai entrando e tem um caso clínico para você resolver na prática, com os bonecos, às vezes com o ator. Então, se você está passando pela pediatria, você vai passar ali por setores da pediatria. Então, o professor vai passar um caso, o paciente tá, e agora? O que você vai fazer? Aí você tem que examinar o paciente, conversar com o paciente, e isso ele vai te examinando. É também bem interessante, porque as segundas fases, não sei como que é lá no exterior, mas no Brasil muitas faculdades são práticas. Então a gente já vai treinando, né? Olha só, e na Bulgária é bem diferente. No primeiro, no segundo, até os anos clínicos, o nosso sistema de provas são bem iguais, e só no internato que muda, que é o 6º ano. Basicamente, nós temos as matérias semestrais e nós temos as matérias anuais. E, por exemplo, no semestre passado eu tive 12 matérias, e essas 12 matérias, tem vezes se ela for matérias anual, quer dizer que eu tive ela durante 2 semestres. Aí nós temos as provas que são as provas do semestre de inverno e as provas do semestre de verão. E o que acontece? Por exemplo, eu agora no semestre de verão eu tive algumas matérias que eu só tive a certificação. Nós só tivemos uma avaliação do semestre em que essa nota vai acumular para o semestre seguinte e que eu vou ter que fazer a prova final no semestre de inverno. Mas as provas que eu já terminei, as matérias que eu já terminei, eu fiz os exames, agora 9 exames no verão, e eu eliminei essas matérias. Só que o que acontece quando eu elimino as matérias? Nós temos as provas que são as provas do meio do semestre, que elas dão basicamente 30% da nota, e nós temos os exames finais, que eles correspondem a 70%. E nos exames finais, dependendo da matéria, nós temos 3 partes, que é a parte fechada, né, que nós vamos ter as perguntas e respostas, sistema americano, e vamos ter a parte prática, em que vamos no quarto do paciente, vamos estar com o paciente, vamos dar um prontuário, temos que nos virar,
falar basicamente o que aconteceu com o paciente, e temos a parte teórica, em que vamos pegar uma parte da matéria que temos que estudar, tem lá os títulos, e vamos pegar no envelope, que você vai ver um envelope aí qualquer, você pega o envelope e vai discutir com o professor, de forma oral, aquilo que está ali. E pode calhar qualquer coisa. Tem vezes nós temos um programa de 100 tópicos e 150 tópicos que temos que simplesmente estudar, porque a prova oral vai ser qualquer coisa. Aí no internato, quando estamos no internato, é que aí só vamos ter uma matéria a cada período. Por exemplo, se for estudar, por exemplo, agora eu tenho obstetrícia e ginecologia. A nota que eu tiver em obstetrícia e ginecologia, quando eu estiver no internato, basicamente não conta, porque o internato eu vou estar fazendo provas nacionais. Então, eu agora vou eliminar, agora no inverno, vou eliminar essa matéria, e no internato eu vou voltar a ter, mas vai ser basicamente eu trabalhando sozinha, como fazem aqui, rodando no hospital, eu vou ser a médica, e no final da rotação eu vou fazer a prova, em que eu vou ter que provar que eu sei. Aí é o exame nacional. Entendi. Basicamente o nosso sistema de avaliação é assim. A questão da prática é bem parecida até com a do Brasil, porque a gente... o que a nossa faculdade, assim, principalmente preza muito é pela avaliação também do dia a dia, né? Não só o preparo, tipo, vai ter uma prova tal dia, vocês se preparam. Tem isso também, provas práticas. Tem provas práticas que a gente tem que se preparar. Tivemos uma fase de prova oral, mas não temos mais, nunca foi uma coisa que a gente sempre teve. E a questão da prática é muito legal, porque os professores, eles vão ver no dia a dia, porque assim, muitas vezes a gente fica nervoso, né, na hora da prova, e o professor, quando ele te vê no dia a dia, ele sabe que aquilo é realmente você, a forma como você atende. E a gente também tem essa questão, eles estão avaliando nossa discussão de caso, a forma como a gente passa o caso clínico, que é bom. Como é a nossa... Eles não acham nem, assim, errar ou não a conduta no começo, né? Hoje eles já avaliam muito isso nos últimos 2 anos, mas no começo eles querem saber o seu raciocínio clínico, o que você pensou, por que você pensou. Aí agora, nos 2 últimos anos, a gente tá bem focado em ter que saber direitinho o tratamento, diagnóstico, exames, tudo. Sim, o que eu acho que deveria também ser aplicado na Bulgária, porque lá basicamente se você não é avaliado tanto por causa do que você faz no teu dia a dia. Tem alguns departamentos, algumas matérias que eles sim avaliam, vão te dando alguma nota pelo que você faz no dia a dia, mas o que conta mais são as provas, é o resultado das provas. Então, basicamente, aquilo que você faz em sala de aula não conta pra nada. Se você teve um dia ruim e não foi bem na prova, aí você tem que repetir. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque aumenta essa porcentagem das avaliações diárias e tudo mais, aumenta no internato. No ciclo básico ali, no módulo, é até menos, porque a gente tá passando também mais por teoria e tal, né? Mas o internato isso conta muito. A Lê até tá passando por isso, sabe? Que a gente tem uma folhinha, né? É verdade. E tá sendo muito bom. O que você mudaria em estudar medicina no Brasil, em geral? No Brasil, o que eu mudaria? Não na educação em si, mas eu acho que na questão apesar do SUS ser um sistema maravilhoso e ter uma ideia maravilhosa, ainda tem umas partes muito precárias, eu acho. Que eu acho que dificultam também pra gente se formar, assim, pra depois que a gente se formar, sabe? Porque quando a gente estuda, é muito engraçado, a gente aprende praticamente o que tem no SUS, o que tem no particular. Então, então se você tá no SUS, você faz isso, isso e isso, mas se você estiver no particular, você faz isso, isso e isso. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser unificada, né? Deveria ser uma coisa disponível pra todos. Eu acho que eu mudaria, a princípio, na questão de quando você termina a faculdade, que hoje em dia, na verdade, uma coisa que me incomoda muito no Brasil, é o número de vagas que tem crescido muito de medicina no país, em faculdades particulares. E eu acho que isso você acaba diminuindo a concorrência e acaba se tornando realmente muito fácil de entrar, e
a faculdade e até os hospitais, mesmo na cidade grande como São Paulo, não dão conta de atender tantos alunos. Então eu acho que o nosso ensino fica prejudicado quanto a isso, né? Muitas faculdades abrindo novas, então acontece que o mercado ele vai ficar hipersaturado, e hipersaturado de médicos nem sempre que tem que tem aptidão para ser um bom médico, para lidar com vidas, né? Porque acaba que se todo mundo consegue entrar, não existe uma seleção muito grande a partir depois que se forma, entendeu? Eu concordo com isso, porque eu também vejo uma grande diferença de número de pessoas que estão na sala de aula, por exemplo, da Natália. Quantas pessoas você tem? Na minha sala de aula, hoje tem 45 pessoas, mas quando eu entrei na faculdade, a minha turma, que é a turma 24, então eram 240 alunos. Eram 4 salas de 60 alunos. Até então foi a primeira sala grande da Uninove. Antes disso eram 60 alunos só, então estavam 60 pessoas por semestre, e hoje já tá tipo em 400. É muita gente. É muita gente só para um ano. O que acontece conosco é diferente. Basicamente, entram 300 alunos por ano lá, não por semestre, e vamos ser divididos, geralmente somos divididos em 22 grupos, e cada grupo tem no máximo 12 pessoas. Só que, então, cada grupo que eu falo é cada turma, né? Então temos 22 turmas, mas cada turma só tem 12 pessoas. A minha turma é um pouco maior, porque eu cheguei atrasada, e também tem esse meu colega que também chegou atrasado, que a nossa turma tem 14 pessoas, mas os professores já reclamam, falando que é uma turma grande. Então, basicamente, as aulas, quando vamos no hospital, rodamos 14 pessoas, o que eu acho que é um número bom até para o professor poder focar em cada aluno. Quando a gente vai para o hospital, até a minha turma, até onde eu sei, a gente consegue dividir, dependendo do estágio, em grupos até de 5, 6 pessoas. Isso ótimo. É muito bom. Que a gente consegue aprender bastante, a gente consegue absorver o conteúdo do professor. Então existem estágios que a gente fica em 5, 6 pessoas. Mas no geral, assim, falando das faculdades, principalmente particulares, até algumas públicas do Brasil, eu acho que essa quantidade de aluno, na hora da gente ali estar no internato, de atender paciente, diminui o número de pacientes que a gente pode atender. Então, isso é uma coisa que incomoda, eu vejo que incomoda bastante graduandos, assim, das faculdades de medicina, que tem bastante gente na turma. É verdade. E você chegou a cogitar alguma vez estudar medicina no exterior? Eu já. Na verdade, eu achei super legal. Estava conversando com a Lê um pouquinho antes da gente começar a gravar o vídeo. E não tive a oportunidade de estudar medicina no exterior, mas eu quero muito poder fazer uma especialização fora. Principalmente, eu gosto muito da parte ali da Inglaterra também. Eu tenho muita vontade. Tem uma residência até que não existe no Brasil, que chama Medicina Integrativa. Que só existe lá na Europa, fora. Então é uma coisa que eu tenho muita vontade, e eu acho que a questão da gente aprender como é que é, tanto culturalmente quanto na forma de ensino de outros países, né, deve acrescentar muita coisa na nossa formação. Sim, é verdade. E eu acho que é muito importante ter esse intercâmbio também, de você ir para um outro lugar, habituar com outro sistema de saúde, comparar os sistemas, porque eu acho que você acaba se beneficiando. Você aprende coisas que não teria aprendido se tivesse realmente aqui. Então é muito bom que você pense em ir para a Inglaterra, o sistema de saúde lá também é muito bom. E acho que você quer praticar aqui no Brasil, não é? Quero praticar aqui. Eu quero muito ter uma experiência fora do Brasil, mas pra clínica mesmo, que eu quero a parte clínica, né, de endocrinologia, eu quero até pra minha cidade, Londrina, interior, tudo tranquilo, sem esse caos de São Paulo, que é bom só até uma época, né? Sim. É verdade. Então, para ela que quer praticar aqui, é muito bom ir para o exterior e trazer esse conhecimento todo para melhorar a saúde mesmo aqui do Brasil. Agora, para vocês que estão aí em qualquer lugar, Bulgária, Romênia, é bom vocês explorarem outros países, darem uma oportunidade para conhecer outros sistemas de saúde. Vem para o Brasil também, para poder ver como que é o SUS, porque muita gente nunca ouviu nem falar, e é um sistema muito bom. Na teoria é um sistema que, se esse sistema fosse implementado, eu acho que no mundo inteiro, seria assim, o mundo ideal, totalmente utópico, né?
A gente tem, claro, várias questões para resolver, né? Porque a questão de verba, né? Do dinheiro que passa. Só que eu acho que as pessoas de fora, se conhecerem a ideia do SUS, é muito interessante. Eu acho que também perfil de paciente, como que é a forma que os médicos lidam com a tal doença ou com os pacientes lá. Como que é aqui no Brasil? O que eu posso lá fora melhorar a minha atitude com o paciente aqui no Brasil e vice-versa, né? É verdade. Olha, gente, então, basicamente é isso. Você tem mais alguma coisa para compartilhar com eles? Por enquanto só, gente. Foi muito bom. Muito obrigada. Então, não se esqueçam de subscrever e deixar comentários sobre o que vocês gostariam de saber, porque aí eu faço outros vídeos explicando. Eu posso trazer a Natália de novo, eu posso trazer outras pessoas. Com certeza. E aí vocês vão também ter as informações que vocês precisam. Então é isso, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Amei. E curte o vídeo também, porque ele espalha para mais pessoas quando curte. É verdade. Tá bom? Obrigada, Natália. Obrigada a você.